Você já reparou que quanto mais você se entrega, mais te exigem, quanto mais rápido você responde, mais te pressionam, quanto mais disponível você está, menos valor você tem. É sutil, mas é real. Existe um tipo de escravidão moderna que não usa correntes, mas notificações. Não usa gritos, mas olhares desapontados quando você não atende uma expectativa que nem era sua. Você foi treinado para estar sempre lá. Desde pequeno, ensinaram que o bom filho atende, o bom amigo responde, o bom parceiro se explica. E você acreditou. Acreditou que ser amado era o mesmo que ser acessível. Mas o que ninguém te contou é que essa disponibilidade constante é o começo da sua dissolução. Cada vez que você diz sim querendo dizer não, você abandona uma parte de si. Cada vez que você responde sem estar presente, você se transforma num reflexo. E reflexo não tem identidade. Ele só repete o que o outro projeta. Você já percebeu como algumas pessoas só te procuram quando precisam? Como você virou o botão de emergência emocional de gente que some quando você está no chão? Você já percebeu como sua presença se tornou um serviço e não mais uma escolha? O que você chama de amor pode ser apenas funcionalidade emocional. Eles não querem você. Eles querem o que você oferece. Escuta a presença, cura gratuita. E quando você cansa, eles somem. Não porque você mudou, mas porque você deixou de ser útil. A sua dor não é que ninguém te valoriza. É que você ensinou os outros a não te valorizar dizendo sim sempre, mesmo com o peito em ruínas. Você respondeu todas as mensagens. Você aceitou todos os convites. Você cedeu em todas as brigas. E agora você está exausto. E invisível. A verdade é brutal. Tudo o que está sempre disponível perde valor. Água demais afoga. Luz demais cega. Presença demais sufoca. Você acha que está sendo bom, mas está sendo previsível. E tudo o que é previsível vira ferramenta de manipulação emocional. Eles sabem como te acionar, eles conhecem seus gatilhos, eles sabem o tom de voz que te desmonta, o silêncio que te desequilibra, a ausência calculada que te faz correr. E sabe o pior? Você chama isso de conexão, mas é apenas um sistema de drenagem emocional com cara de carinho. Você não está vivendo, você está reagindo. E enquanto continuar assim, o mundo vai sugar até a última gota da sua energia. E depois, vai te substituir. Porque você nunca foi você. Você foi acesso livre. Você passa tanto tempo tentando ser aceito que esquece de verificar se ainda está inteiro. É sutil. Começa com um elogio que te molda. Você é tão prestativo. E você absorve aquilo como identidade. Depois vem a expectativa. Você nunca diz não. E você transforma isso em função. Logo, a ideia de decepcionar alguém te paralisa, porque sem o papel você não sabe mais quem é. Carl Jung chamava isso de persona, essa máscara social que você veste para caber. Mas o que ninguém te contou é que quanto mais você cabe nos moldes dos outros, mais você se dissolve nos desejos que não são seus. Acorda. Você não é gentil, você é condicionado. Não é flexível, é moldável. Não é forte, está anestesiado. E se hoje você se sente invisível, exausto, fragmentado, não é porque o mundo é cruel. É porque você se sabotou tentando ser aceitável. Você foi programado para ser útil, não autêntico. Desde pequeno, entendeu que ser amado exigia desempenho. Aprendeu que agradar trazia segurança e que expressar dor afastava as pessoas. Então você virou o que chamavam de boa companhia, aquele que não dá trabalho, aquele que escuta sem interromper, aquele que está sempre disponível, até quando está quebrado. Mas há um custo oculto nisso. Todo papel exige que você abandone partes de si. E quando você atua por muito tempo, o personagem começa a sufocar o protagonista. Você sorri em reuniões onde queria gritar. Aceita convites que não cabem na sua agenda. Diz está tudo bem com um peso atravessado na garganta, e tudo isso para manter a coerência com uma imagem que você nem sabe mais se acredita. Você não responde mensagens porque quer conversar. Você responde porque não quer parecer frio. Você diz sim porque tem pavor de perder o pouco de afeto que recebe. Você cede em discussões porque o silêncio do outro te apavora mais do que a injustiça. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. É medo travestido de afeto. E o pior de tudo, você se convenceu de que isso é maturidade, que engolir tudo calado é sinal de evolução, mas isso é apenas autotraição sistematizada, porque a persona nunca se sacia. Quanto mais você alimenta, mais ela exige.
Ela te cobra presença, performance, paciência, e no fim do dia, quando você se recolhe, ela não te abraça, ela te esgota. Você virou um funcionário do afeto. Trabalha por aceitação, se esforça por reconhecimento. Vive em função de manter o bom funcionamento das relações, mesmo que isso custe o seu colapso. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Quanto mais você é disponível, menos você é lembrado. Quanto mais você é compreensivo, menos você é compreendido. Quanto mais você é útil, mais te tratam como descartável. Porque eles não amam você, eles amam o papel que você representa na vida deles. E quando esse papel muda, quando você ousa ser mais silencioso, mais seletivo, mais inteiro, eles dizem que você ficou estranho, que se afastou, que mudou. Mas não foi você que mudou, foi a persona que desmoronou, e com ela todas as relações baseadas na sua performance. Isso assusta, porque você sabe, quando parar de agir, vai parar de agradar, mas talvez seja exatamente isso que você precisa. Ser menos aceito e mais real, menos aplaudido e mais em paz. Talvez pela primeira vez você precise se permitir ser incompreendido. Para ser inteiro, você não percebe. Mas cada resposta sua tem um preço. Cada justificativa, cada não é bem assim. Cada me deixa explicar. É um boleto psíquico que o seu corpo paga em silêncio. E esse cansaço que você sente, essa exaustão sem nome, esse peso no peito que ninguém vê, não vem do trabalho, nem da rotina. Vem da sua incapacidade de se calar. Você foi condicionado a reagir, a responder tudo, a não deixar nada sem resposta, a acreditar que o silêncio é fraqueza e que quem cala, consente. Mas Jung já dizia, o que você resiste, persiste. E quanto mais você se defende, mais você se desgasta. Quanto mais você justifica, mais você se esgota. Porque cada reação automática é uma doação de energia, e você está doando para o vazio. Você perde o sono com discussões que já terminaram. Perde a paz, tentando entender silêncios alheios. Perde dias, imaginando o que poderia ter dito. E noites inventando argumentos que nunca vai usar. Isso não é reflexão, é ruminação. É a mente te mastigando por dentro, como se você fosse uma culpa ambulante. Você se pergunta será que me interpretei mal? Será que exagerei? Será que estou sendo duro demais? Mas nunca se pergunta, por que eu preciso tanto ser entendido? A resposta está na raiz. Você foi treinado a acreditar que a paz vem da aprovação. E por isso, cada vez que alguém te questiona, você corre para consertar a imagem. Mas sabe o que isso significa? Que você não é uma pessoa. Você é um sistema de controle de danos. Você vive para evitar conflitos, para tapar buracos emocionais, para manter o clima bom, mesmo que esteja em ruínas por dentro. Você entra em debates inúteis para provar que tem razão. Mas, no fundo, só quer ser validado. Quer ouvir, você não é ruim, você não foi injusto, você não decepcionou. Só que essa busca constante por validação transforma você numa marionete emocional. Cada crítica vira um comando, cada silêncio vira um gatilho, cada desentendimento vira uma sentença, e assim você passa a vida correndo atrás do próprio eco, tentando apagar incêndios que nem começaram, tentando se antecipar a feridas que nem foram abertas, tentando manter intacta uma imagem que já te dilacera. E sabe o que sobra? Nada. Só um corpo presente e uma alma cansada. Um rosto que sorri e um olhar perdido. Um tá tudo bem que esconde uma mente em colapso. A reatividade é o vício dos esgotados. Quanto mais você responde, menos você ouve. Quanto mais você tenta explicar, menos você se entende. Você está sempre pronto para a guerra, mas nunca disponível para a paz, porque a paz exige uma escolha, a de não entrar em certas batalhas, a de não reagir, a de permitir que o outro pense o que quiser e ainda assim dormir em paz. Esse é o verdadeiro descanso, não o das férias, mas o da liberdade emocional, a liberdade de saber que você não precisa explicar quem é, que não deve nada a ninguém e que não precisa vencer debates. Quando já venceu a si mesmo, você não faz ideia do poder que tem, até que escolhe não reagir, porque no exato momento em que você recusa o jogo, o outro perde o tabuleiro. Enquanto você responde, explica, se justifica, você está dizendo, ainda estou disponível. Disponível para ser interpretado, para ser moldado, para ser puxado pelas cordas invisíveis das projeções alheias. Mas quando você se cala, a fantasia quebra. Eles esperavam o escândalo, esperavam o drama, esperavam que você reagisse como sempre,
porque sua previsibilidade era o conforto deles, mas você não reage. Você observa, você se recolhe, e no silêncio, o controle escapa das mãos deles como areia. Porque o silêncio verdadeiro não é a ausência de voz, é a presença plena de si mesmo, é a recusa consciente de dançar a música do outro. E isso, para quem precisa te controlar, é insuportável. Eles chamam de frieza, de arrogância, de distância. Mas o que realmente estão dizendo é: você não está mais sob meu domínio. E então vem o ataque. A tentativa desesperada de te puxar de volta para o script antigo. Você mudou. Você se afastou. Você está estranho. Mas isso não é saudade. É abstinência. Abstinência da sua energia, da sua reação, do seu caos emocional que servia de tapete para esconder as rachaduras deles. E agora, no seu silêncio, eles são forçados a encarar o que sempre evitaram, o próprio vazio, a própria dependência, a própria sombra. Carl Jung disse: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Seu silêncio é esse espelho negro, e nem todo mundo tem coragem de olhar. Alguns vão te atacar, outros vão tentar te provocar, alguns vão se afastar como se você tivesse feito algo errado. Mas a verdade é simples, você apenas desligou o canal que transmitia a novela emocional deles. E isso quebra o ciclo, porque todo manipulador depende da sua reação. Sem ela, ele perde a narrativa. Fica sem script, sem palco. Você acha que está sendo frio, mas está sendo livre. Você acha que está sendo egoísta, mas está sendo soberano. E é nesse ponto que muitos desistem, porque o silêncio no começo é desconfortável. Você sente culpa, sente a necessidade de se explicar, de aliviar o clima, de resolver. Mas se você resiste, se você atravessa esse deserto, descobre uma nova dimensão da sua força, a presença que não precisa se defender, uma presença que observa, que filtra, que escolhe, uma presença que não corre para agradar, mas caminha firme em direção à própria paz, porque o silêncio é seletivo. E quem não tem estrutura interna vai chamá-lo de ataque. Mas você sabe, não é ataque, é proteção. Não é desprezo, é prioridade. Não é fuga, é estrutura. Quando você para de reagir, você para de ser brinquedo e começa a ser espelho. E quem não está pronto para se ver vai tentar quebrar você. Mas quebrem, porque você já sabe reconstruir. Chega um momento em que o seu corpo começa a te avisar, mesmo quando a sua mente ainda tenta se enganar. Você está esgotado, não é apenas cansaço físico, é uma exaustão de alma, um tipo de silêncio interno que grita: chega. Chega de ser aquele que sempre entende, chega de sustentar dinâmicas que só funcionam porque você não impõe limites. Chega de tentar ser agradável enquanto você mesmo se amarga por dentro. Você passa uma vida tentando manter pontes, até perceber que está se afogando nelas. E aí acontece algo que o mundo inteiro teme. Você começa a dizer não. Mas esse não vem com raiva. Não é gritado nem violento. Ele vem calmo, quase sussurrado, mas com um peso que muda tudo. Porque esse não é resposta para o outro. É resposta para você. É o início de uma vida que você nunca teve coragem de viver. Uma vida onde você não se desculpa por existir com limites. Você começa a dizer que não vou mais responder o que me machuca. Não vou mais participar de conversas que me apagam. Não vou mais me justificar por não querer me justificar. Não vou mais aceitar migalhas emocionais só para não ficar só. E o que vem depois disso é um silêncio estranho. As mensagens diminuem. As ligações cessam. Os convites somem. Você sente como se o mundo estivesse se afastando. Mas a verdade é que o mundo não se afastou. Ele só se revelou. A ausência das pessoas não é punição, é diagnóstico. Você percebe que muitos estavam ao seu lado não pela sua companhia, mas pela sua acessibilidade, pelo seu sim automático, pela sua constante disponibilidade emocional. E agora, com um simples não, você vira um enigma, um problema, um estranho. Porque você deixou de ser previsível, deixou de ser funcional, deixou de ser o que os outros esperavam e começou a ser o que você precisava. Mas isso tem um custo. E o nome desse custo é solidão. Mas não a solidão dos fracos que imploram atenção. É a solidão dos fortes, daqueles que aprenderam a ficar sozinhos sem se sentirem abandonados. É uma solidão que constrói, que limpa,
que silencia os ruídos do mundo para que pela primeira vez você ouça sua própria voz. E essa voz não grita, ela afirma. Afirma que você não está mais à venda. Afirma que sua energia tem preço. Afirma que sua paz é prioridade. Você começa a entender que dizer não é uma das formas mais puras de amor próprio, e também a mais perigosa, porque ela corta laços com pessoas que só sabiam se conectar através do seu desequilíbrio. Elas te chamavam de sensível, mas só te amavam quando você dizia sim. Elas te elogiavam como compreensivo, mas sumiam quando você precisava ser compreendido. Elas te rotulavam de forte, mas usavam essa força para se apoiar enquanto te esmagavam. O seu não desmonta isso. Expulsa o parasita emocional. Desmascara o vínculo que era, na verdade, um contrato unilateral. E isso dói, porque você começa a perder. Perder pessoas, perder espaços, perder convites. Mas junto com essa perda, você recupera. Recupera sono. Recupera paz. Recupera identidade. Você vai perceber que cada não é um sim para si mesmo, um sim para seu tempo, um sim para sua saúde mental, um sim para o direito de não estar disponível para tudo. E talvez pela primeira vez na vida você compreenda que não nasceu para ser ponte, você nasceu para ser presença. E quem quiser te alcançar, que aprenda a construir o próprio caminho. Esse não, tão simples, tão pequeno, vai ser mal interpretado. Vão dizer que você se tornou egoísta, que está amargo, distante, difícil. Mas você não está difícil. Você está limpo. Você está curando o que deixou ferir por tempo demais. E no fundo você vai entender. Quanto mais você se fortalece, mais você se torna indisponível para o que é fraco demais para te amar de verdade. Você passou uma vida inteira dizendo sim para sobreviver, sim para manter vínculos, sim para não ser rejeitado, sim para sustentar uma imagem, sim para continuar sendo útil, mesmo quando já não aguentava mais existir. E um dia, quase sem perceber, esse sim começou a te matar, matar sua paz, sua presença, sua autenticidade. Você sorria, mas era automático. Você respondia, mas por obrigação. Você estava lá, mas só com o corpo. A alma já tinha partido há muito tempo, sufocada por promessas que você nunca fez, mas que todos esperavam que você cumprisse. Então veio o primeiro não, e com ele o estrondo, os olhares atravessados, as cobranças sutis, os silêncios pesados, a acusação de ter mudado. Mas o que ninguém entende, e talvez nem você compreendesse ainda, é que esse não foi o seu renascimento. Não foi só uma resposta, foi a ruptura com o sistema que te mantinha preso. Foi a sua carta de alforria. Foi o primeiro passo fora da gaiola que você chamava de afeto. E sim, no começo a ausência dói, a solidão aperta, a culpa tenta te puxar de volta. Mas, com o tempo, o silêncio vira clareza, a distância vira filtro, e o não vira direção. Você para de correr atrás, para de implorar por compreensão, para de tentar fazer dar certo com quem nunca tentou nada, e começa a escolher. Escolher onde colocar sua energia, escolher com quem dividir o que te atravessa, escolher quem merece te ouvir, quem merece te ter por perto e quem merece te perder. Porque agora você entende, o valor da sua presença nasce do peso da sua ausência. Você só se torna raro quando deixa de ser abundante demais para quem nunca soube cuidar. E então algo ainda mais profundo acontece. Você começa a ver quem fica, quem permanece mesmo depois do seu não, quem respeita seu silêncio sem interpretá-lo como ataque, quem entende sua ausência como necessidade e não como rejeição. Esses são poucos, mas são verdadeiros, são os que enxergam você por inteiro, não apenas pela utilidade que você oferece. Você não precisa mais se explicar, você não precisa mais correr, nem responder tudo, nem justificar o tempo todo, nem provar que tem valor. Você tem, e isso basta. A indisponibilidade consciente se torna o seu território, né? Você não está mais em oferta. Você não é mais vitrine emocional para carentes disfarçados de carinhosos. Você não é mais o encosto emocional de quem não tem estrutura para carregar a própria dor. Você agora é seu, pertence a si, decide onde pisa, com quem anda e o que permite tocar sua alma. Dizer não virou hábito. Mas mais que isso, virou identidade. E nesse lugar, onde antes havia culpa, agora há presença.
Onde antes havia ansiedade, agora há paz. Não é solidão, é reconexão. Você foi incompreendido, foi criticado, foi mal interpretado, mas nunca mais será manipulado. E isso é liberdade. Agora você só aceita o que te faz inteiro, só responde o que te eleva, só se conecta com o que não exige que você se desintegre para ser amado. Você deixou de estar disponível e por isso finalmente se tornou inesquecível. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto, seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos. Ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.